Oi pessoal, vamos para mais um vídeo de ciências e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre processos de separação de misturas. Em outro vídeo, a gente aprendeu que quando a gente coloca juntas duas substâncias puras, a gente vai formar uma mistura e vimos também que essas misturas podem ser de dois tipos: mistura homogênea, também chamada solução, ou mistura heterogênea, também chamada suspensão. Agora vamos imaginar a situação contrária. A gente tem uma mistura pronta e a gente quer separar os dois componentes dela. Para fazer isso, existem várias maneiras ou métodos, mas para cada tipo de mistura existe um, ou às vezes mais de um, processo ou método mais adequado, ou seja, que vai funcionar para aquele tipo de mistura. Então não é qualquer método que a gente pode usar para qualquer tipo de mistura, Repetindo, para cada tipo de mistura existe um método geralmente mais adequado. Então vamos ver alguns desses métodos. O primeiro método é a catação, que serve para separar manualmente, ou seja, usando as próprias mãos, dois sólidos diferentes. Então o exemplo mais comum e conhecido de catação é quando uma dona de casa faz a separação do feijão para tirar dele pedrinhas e outros resíduos que podem estar misturados aos grãos de feijão. É o exemplo mais comum e doméstico de catação. O segundo método é a peneiragem ou tamização, que é um método para separar componentes de uma mistura de dois sólidos com grãos de tamanhos diferentes. Isso é feito passando a mistura em uma peneira, que é uma superfície que tem uma malha, e essa malha pode ter buracos de tamanhos diferentes, e aí os sólidos menores vão passar pela malha e os maiores vão ficar presos e vão ser separados. Esse processo é muito usado pelos pedreiros numa construção, para separar, por exemplo, a areia de cascalho ou de grãos maiores, e na cozinha também é usado quando se quer separar impurezas, por exemplo, na farinha de trigo e outros tipos de alimentos em pó. Nos laboratórios, existem peneiras que são usadas e elas são muito finas e elas têm o nome de tamize. Então, por isso, esse processo também recebe esse nome, tamização. O terceiro método é a imantação, que é um processo para se separar uma mistura de sólidos que contenham ferro ou materiais ferrosos. E para isso basta usar um ímã, usando a propriedade do ímã de atrair metais ferrosos. Esse processo é usado, por exemplo, em usinas de reciclagem de lixo, onde o lixo vai passando lentamente por uma esteira e tem um ímã bem próximo dessa esteira. E aí os metais vão ser separados para serem reciclados e o restante do lixo vai passando direto. Então aí nesse vídeo está sendo demonstrado esse processo. O material está sendo passado por uma esteira, ele contém materiais ferrosos, aqui representado por esses grãozinhos em verde aqui, e aí esses materiais vão sendo separados do restante do material que não é atraído pelo ímã. Então é um exemplo aí do processo de imantação. O próximo processo é a filtração. Ela serve para separar componentes de uma suspensão de um líquido e um sólido, ou seja, uma mistura heterogênea de líquido e sólido. Pelo próprio nome, então, já fica claro que esse processo é muito simples, Consiste em passar a mistura através de um filtro, que nada mais é do que uma superfície porosa, que vai reter a parte sólida e vai deixar passar a parte líquida. Então, o exemplo de filtro doméstico são a vela do filtro de barro, que a gente usa para purificar a água, e o coador de café, seja de papel ou de tecido, etc. É importante dizer que esse processo não serve para separar uma solução, ou seja, uma mistura homogênea de um líquido e um sólido. Então, por exemplo, não adianta nada passar uma mistura em um filtro, por exemplo, de água e sal para separar os dois componentes, porque o filtro não vai reter as partículas de sal numa solução. Só serve para separar componentes de uma suspensão ou mistura heterogênea. O próximo processo, a decantação,
também serve para separar componentes de uma suspensão ou mistura heterogênea de um líquido e um sólido. É muito simples. A decantação é simplesmente deixar a mistura por um tempo em repouso e a parte sólida vai se depositar no fundo do recipiente. Então a gente pode usar esse processo, a gente pode observar esse processo numa mistura, por exemplo, de água e areia ou água e barro. Simplesmente deixando a mistura em repouso por algum tempo, depois desse tempo, a água vai permanecer em cima e o material sólido, barro ou areia, vai se depositar no fundo. O último dos processos, então, que a gente vai ver nesse vídeo é a evaporação. A evaporação, sim, serve para separar os dois componentes de uma solução, ou seja, uma mistura homogênea de um líquido e um sólido. Então, através da temperatura, o líquido vai ser evaporado e o sólido vai permanecer no local, no recipiente. Um exemplo desse processo acontece nas salinas, que são locais que ficam à beira do mar, e nesses locais se extrai o sal que a gente consome. Então, nesses locais, a água do mar ela entra para tanques, que a gente está vendo aqui nessa foto. Então, são tanques grandes e rasos, com pouca profundidade. E aí, pela ação do calor do sol e também pelos ventos, a água vai evaporando lentamente e o sal começa a aparecer no estado sólido no fundo desses tanques. E ele vai sendo retirado para essas pilhas de sal aqui, que depois vão ser retiradas aqui, embaladas para ser consumidas por nós em casa. Então esse é o último processo, a evaporação. Então é isso, pessoal, e até o nosso próximo vídeo.